Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo para PJ. E hoje nós vamos continuar falando de Finimp. É o nosso terceiro vídeo falando de Finimp e a gente vai abordar sobre os impostos que há nesse tipo de operação. Então, se você ainda não sabe o que é um Finimp, eu estou deixando um link aqui em cima de um vídeo nosso falando o que é o Finimp. Nós já temos dois vídeos, um falando sobre o que é o Finimp e outro falando sobre as suas modalidades. Hoje vamos abordar sobre os impostos, combinado? Um abraço! E aí pessoal, tudo bem? Patrick mais uma vez aqui na área e hoje nós vamos falar sobre impostos em operações de Finimp. Eu vou deixar tudo claro para vocês aqui, combinado? Então, vamos lá. No vídeo anterior, onde eu falei sobre as modalidades, esse vídeo aqui, eu falei que existem N modalidades. Aqui eu estou falando de formas de repassar o recurso ou de formas de se tomar o empréstimo. A instituição financeira, ela pode ceder o empréstimo usando uma branch dela no exterior, ou ela localmente pode ceder esse empréstimo para a empresa. Essas duas formas de se ceder o empréstimo geram impostos diferentes. Então, quando a gente fala que a instituição financeira está utilizando a branch dela, a filial no exterior, para efetuar o empréstimo, essa modalidade se chama de Finimp direto. Ou seja, você está buscando um recurso diretamente com uma instituição no exterior. Essa modalidade não gera IOF. Já a outra modalidade, quando a instituição financeira localmente repassa o recurso para a empresa, essa modalidade se chama de Finimp repasse. No Finimp repasse, há IOF. E qual que é a alíquota do IOF? A alíquota do IOF é a mesma das operações local. Então você tem o 0,38% no ato, então desembolsa a operação e você tem o 0,38%, e mais o 0,0041% ao dia, que incide sobre o primeiro ano da tua operação. Esses dois somados, você teria 1,88, que é o 0,38 no ato da liberação, e mais 1,5% ao ano, que é o 0,0041 ao dia. A incidência desse IOF só ocorre quando for na modalidade repasse. Em geral, a grande maioria dos contratos de Finimp são feitos através da forma direta, quando uma instituição financeira no exterior, uma branch ou uma filial, formaliza esse contrato com a empresa localmente. E agora a gente entra no imposto de renda. Sim, há imposto de renda sobre Finimp. É estranho falar, não é? Porque se você parar para pensar, é um imposto sobre a renda. E aqui nós estamos buscando um contrato de empréstimo. Então você não vai ter renda. Porém, por que há imposto de renda? O governo entende que alguém está tendo lucro sobre esse empréstimo, sobre esse contrato que está sendo formalizado com a sua empresa. E por que é tributado? O governo não pode tributar uma instituição no exterior. Então ele tributa a empresa localmente. Por isso que há imposto de renda sobre o teu contrato de Finimp. Na verdade, você terá imposto de renda sobre a grande maioria dos contratos que você formalizar com alguma instituição no exterior. Por quê? O governo brasileiro não consegue tributar uma instituição no exterior. Então, antes desse recurso ser repassado, ele tributa a empresa localmente. No caso, a empresa que está tomando o recurso. E como são as alíquotas, tá? Então aqui você vai variar de acordo com o país. Então nós temos basicamente três tipos de alíquotas hoje. Nós temos 12,5%, que sempre haverá incidência quando for um contrato formalizado com alguma instituição na China. Nós temos 15%, que será com qualquer outro país. E nós temos 25%, que sempre será incidido em cima de algum país que é considerado paraíso fiscal. Essas alíquotas são determinadas pelo governo. Ou seja, 12,5% China, 25% paraíso fiscal e todos os demais são 15%. Essas alíquotas de 12,5%, 15% e 25% que eu estou te falando é sempre que o seu contrato for em moeda estrangeira. Então vai ser em dólar, euro, a moeda que for, você terá essas alíquotas. Então você pode formalizar um contrato em dólar com uma instituição financeira na China. Você pode formalizar um contrato em euro com uma instituição financeira nos Estados Unidos. Não tem problema a moeda. É importante você entender que China é 12,5%, paraíso fiscal é 25% e os demais são 15%. Isso quando o teu contrato for em moeda estrangeira.
Quando o teu contrato for em moeda local, ou seja, reais, você terá um reajuste no imposto de renda. Como funciona isso? Quando o teu contrato for em moeda local, porém, o fornecedor desse recurso estiver na China, você terá um reajuste. Então ele sai de 12,5% para 14,28%. Quando for um paraíso fiscal, ele sai de 25% para 33,333%. E quando for qualquer outro país, ele sai de 15 para 17,637. Isso é um reajuste e eu vou exemplificar isso para vocês um pouquinho mais para frente. E por que há o reajuste? Eu estou colocando para vocês aqui uma parte do artigo onde determina a forma que é remetido esse recurso para o exterior. Então, sempre que o teu contrato for em moeda estrangeira, eu recolho o imposto de renda localmente e remeto o recurso para fora, a diferença. Quando o teu contrato for em reais, eu pego todo o montante e remeto todo esse montante para o exterior. Eu não recolho o imposto de renda aqui. Esse imposto de renda será recolhido pela empresa lá no exterior, obrigatoriamente, porque esse recurso saiu e para ele sair ele é registrado no Banco Central e há essa cobrança futura. Essa é a diferença. Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora, o porquê que tem a necessidade do reajuste. Então aqui a gente vai partir de um exemplo de um contrato em moeda estrangeira e depois nós vamos fazer um outro em moeda local. Eu estou partindo aqui de um FINIMP em moeda estrangeira realizado em um paraíso fiscal. Então a gente parte de 10 mil, um contrato de 10 mil. Não se peguem a moeda, tá pessoal? Aqui eu só quero que vocês entendam, eu posso falar dólar ou euro, mas independente, sendo moeda estrangeira, será essa estrutura. Então a gente parte de um contrato de 10 mil por um prazo de um ano com uma taxa de juros de 10%. Logo, por ser um paraíso fiscal, eu tenho uma alíquota de imposto de renda de 25%. Ao final desse contrato, o que eu tenho? Eu tenho $1.000 de juros e eu tenho $250 de imposto de renda. Ou seja, eu, empresa, precisarei pagar, além dos $10.000, mais 1.250 referente a juros e imposto de renda. Ao final do contrato, depois que eu pago tudo isso, a instituição financeira local aqui no Brasil, ela recolhe os $250 de imposto de renda, que seria 25% em cima de $1.000. Então, é recolhido o imposto de renda localmente e ela remete para o exterior somente $11.000. O valor exato de principal mais juros. Com isso, a instituição no exterior que repassou esse dinheiro para o empréstimo aqui no Brasil recebe $1.000 de juros. É o valor exato que ela tinha determinado. 10% em cima de 10 mil, nós temos $1.000. E como eu disse, nesse cenário, o IR é recolhido aqui e eu só remeto os juros acordado com a instituição financeira no exterior. Ou seja, se eu acordei que eu pagaria 10% em cima do empréstimo, nada mais justo do que eu remeter $1.000 para ela. Nesse outro exemplo, eu quero mostrar para vocês um contrato em reais e aqui eu não vou fazer o reajuste do imposto de renda. Quero mostrar justamente isso para vocês verem a diferença. Logo mais eu vou mostrar um outro exemplo onde eu faço o reajuste. Então a gente segue os mesmos moldes, tá bom? Um contrato de 10 mil por um prazo de um ano, com 10% de taxa e por ser paraíso fiscal, 25% de imposto de renda. Ao final, R$1.000 de juros, porque aqui nós estamos falando de um contrato em reais, com R$250 de imposto de renda. Logo, eu pago ao todo, ao final de um ano, 11.250. E aqui, por ser uma operação em reais, não há o recolhimento do imposto de renda aqui. Se remete todo o recurso para o exterior e depois é feito o recolhimento. E esse recolhimento é feito sobre que valor? Sobre o valor total enviado. Ou seja, eu envio os R$10.000 de principal, que foi o que veio para o Brasil, eu estou devolvendo, mais 1.250 de juros. E a instituição financeira no exterior vai pagar 25% de imposto de renda sobre que valor? Sobre 1.250. Ou seja, aqui, ao invés dela pagar R$250 de imposto de renda, ela vai pagar 312,50, porque ela não paga 25% sobre 1.000, que era os 10% dos juros. Então eu tenho um financiamento de 10 mil com 10% de juros, eu tenho R$1.000 de juros. 25% sobre 1.000, 250. Como eu remeti 1.250,
recolhe-se 25% em cima de 1.250, que daria 312,50. Ou seja, ao final de tudo, depois de recolhidos os impostos de renda, a instituição financeira no exterior ficaria com 937,50. Se o acordado foi 10% sobre 10 mil, seriam R$ 1.000 de juros. E ao final de todo o contrato, ela está ficando com 937,50. Nesse cenário, a instituição financeira no exterior tem um valor menor do que o pactuado de juros. E aqui eu quero mostrar para vocês o motivo do reajuste. Vocês já entenderam no exemplo anterior que se eu não faço o reajuste, ao final de todo o contrato, a instituição financeira tem um valor menor do que o pactuado de juros. Aqui nós vamos seguir os mesmos trâmites. Um FINIMP em reais, realizado em um paraíso fiscal, no valor de R$ 10.000. Por prazo de 1 ano, taxa de juros de 10%, só que aqui, ao invés de ser 25% de imposto de renda, nós vamos reajustar para 33,33%. E vocês vão entender o motivo desse reajuste. Então, ao final do contrato, eu pago R$ 1.000 de juros, que são os 10% sobre os 10 mil, e eu pago 333,33 de imposto de renda. Ao final de todo o contrato, eu pago 11.333,33. Nesse caso, a instituição financeira local remete ao exterior 11.333,33. E a instituição financeira no exterior recolhe 25% sobre 1.333,33, que é considerado o lucro desse empréstimo que eles fizeram para nós aqui no Brasil. Recolhendo 25% em cima de 1.333,33, daria 333,33. Ao final desse contrato, a instituição financeira no exterior tem líquido R$ 1.000, que é o valor acordado de taxa de juros, que era 10% no início do contrato. 10% sobre 10 mil, R$ 1.000, que é o valor exato que sobrou. Com a incidência do reajuste, a instituição financeira no exterior fica com o valor exato dos juros acordado. Pessoal, essa apresentação vai ficar disponível para vocês. Ela está aqui na descrição do vídeo. Fiquem à vontade, deixem os comentários que quiserem, perguntas, tem o nosso e-mail. Se quiserem entrar em contato com a gente está à disposição. E é isso, pessoal. Aqui eu falei sobre 2 impostos. Eu falei sobre o IOF, que ele há incidência somente quando a operação for um FINIMP repasse, e eu falei sobre imposto de renda. Quando for um FINIMP em moeda estrangeira, você terá a incidência somente das alíquotas de 12,5%, 15% e 25%. Quando for um FINIMP em moeda local, você terá o reajuste desses impostos de renda. Se for um FINIMP repasse em moeda estrangeira ou moeda local, você precisa acrescentar ainda o IOF. Combinado? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal. Nós vamos ter vídeos todas as semanas falando sobre financiamentos e tentando ajudar as empresas. Combinado? Muito obrigado pela atenção.